Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 88 para nossa reflexão nessa noite. Salmo de número 88. Vamos ler a palavra do Senhor, um salmo de lamento. Salmo 88. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: Cântico, salmo dos filhos de Coré, ao mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida jace à beira da morte. Sou contado com os que baixam à cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas, e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras e os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra que acabamos de ler. E agora pedimos a graça do Senhor, quando nós vamos meditar na Tua palavra, para que Teu Espírito fale aos nossos corações e nos instrua, nos ensine através desse salmo. Tem misericórdia daqueles que experimentam o sofrimento também que esse salmista enfrentou. Misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo, em meio a tantas lutas que nós enfrentamos nesse mundo caído. Precisamos da Tua graça, da Tua renovação nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver um quadro chamado O Grito. Esse quadro, O Grito, foi pintado por um famoso pintor chamado Edward Munch. Eu não sei se é assim que se pronuncia de fato o seu nome. E nesse quadro ele retrata um homem, ou aliás, na verdade você não consegue enxergar se é um homem ou uma mulher, mas uma figura humana, e essa figura humana está expressando um grito profundo. Nós sabemos que o fundo desse quadro tem a ver com as docas de Oslo, e essas docas anunciam o pôr do sol, ou seja, o que era para ser um local bonito, agradável, na verdade representa o grito do pintor.
E esse quadro tem influenciado muitas pessoas, porque de alguma forma ele retrata o próprio sofrimento do pintor, o grito, o sofrimento interno, o desejo de extravasar esse grito através da pintura. Então, se nós tivéssemos que dizer o que é o Salmo 88, nós podemos dizer que o Salmo 88 é exatamente isso. O Salmo 88 é o grito do salmista, é o grito do sofredor, é o grito de um homem crente, um homem que confia e se dirige ao Deus da aliança, mas está enfrentando profunda dor e sofrimento. É o grito de tantos outros cristãos, e de alguma forma nós nos identificamos com esse salmo também. Calvino dizia que os salmos são essa anatomia da alma, das nossas experiências que de alguma forma reverberam nas experiências dos salmistas. É o grito do crente que de repente se vê traído pela esposa, o homem, ou a mulher que se vê traída pelo esposo e expressa esse grito, essa dor, o sofrimento. O grito talvez de pais que veem os seus filhos distantes dos caminhos do Senhor. O grito de crentes fiéis que de repente recebem a notícia do câncer, a notícia muitas vezes do câncer terminal. O grito muitas vezes que se manifesta de forma interna em crentes que sofrem, que enfrentam a melancolia, a depressão, a tristeza no coração, que não expressam esse grito talvez para outros, mas lá no fundo do seu coração estão enfrentando esse grito. O grito de alguns que não compreendem a providência de Deus, como é que Deus governa a nossa vida, às vezes nos levando para circunstâncias difíceis. O grito de crentes fiéis que muitas vezes foram abusados na infância, abusados sexualmente, sim, e que sofrem as consequências terríveis disso, mesmo na sua fase adulta, e que muitas vezes expressam esse sofrimento, esse grito. O grito muitas vezes de crentes que às vezes têm pensamentos terríveis, suicidas na sua mente, no seu coração, pensam muitas vezes em tirar sua própria vida. O grito do descontentamento em relação à vida é o grito. Então esse salmista está expressando o que todos nós, em algum momento da nossa vida, expressamos. O grito, o sofrimento, a dor, a tristeza. E é por isso que esse é um salmo de lamento. É interessante porque o livro de Salmos, que é nada mais do que o inário do templo, onde o povo de Deus cantava, os salmos, eles mostram essa diversificação, porque nós temos salmos de confiança, como o Salmo 23, o salmo que nós cantamos, o 121, salmos de confissão de pecado, como o 51, salmos messianos, como o Salmo 2, mas nós temos também esses salmos de lamento, que a própria leitura nos deixa um perplexo, parece que não há nenhum vislumbre de esperança nesse salmo. O salmista termina o salmo dizendo que tudo na vida dele parece trevas, escuridão. Não é exatamente assim que muitas vezes nós nos sentimos? Ou será que nós nunca nos sentimos como esse salmista? Expressamos o nosso grito em nossa oração, indo até a presença de Deus, abrindo o nosso coração, expressando a nossa dor e o nosso sofrimento. Então esse salmo, na verdade, é um salmo de lamento, que foi composto, e nós vemos aqui, que para ser cantado, um salmo didático de Emã, ou seja, um salmo que o povo deveria aprender a refletir, é um salmo didático, para que aqueles que cantassem, de alguma forma, expressassem também esse grito, essa dor, esse sofrimento do salmista. Esse sofrimento que muitas vezes eu e você experimentamos na nossa vida, quando nós nos sentimos encurralados em algumas situações. Esse salmo fala, irmãos, a respeito da dificuldade de se buscar a Deus em tempos difíceis. Esse é o tema principal do Salmo 88. A dificuldade de se buscar a Deus em tempos difíceis. E esse salmo, ele tem, de forma assim, muito clara, 5 partes, 5 momentos desse grito. Primeiro nós vemos o grito da aflição no versículo 1 e 2. Fique com a Bíblia aberta para acompanhar o salmo comigo. Depois nós temos, versículo 3 e 5, o momento onde o salmista abre os seus problemas diante do Senhor, versículo 3 e 5. Do versículo 6 a 9,
o salmista coloca Deus como sendo o autor das suas aflições. Observe o verbo no versículo 6, puseste-me na mais profunda cova. Ele percebe que em última instância há um Deus soberano, portanto, ele não poderia deixar de refletir sobre essa providência de Deus, mesmo que ele não entendesse. Essas aflições, as aflições de Deus, versículo 6 a 9. Versículo 10 a 12, nós temos as questões para Deus, as profundas perguntas que ele faz, do versículo 10 a 12 a Deus, perguntas profundas da sua alma. E o salmo termina, no versículo 13 a 18, com os gritos finais de angústia e aflição. É um salmo que começa falando, se dirigindo a Deus, mas que termina com um grito profundo de angústia e aflição. Então, é a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, sobre o seguinte tema: a dificuldade de buscar a Deus em tempos de aflição. O grito, versículo 1 e 2, os problemas, versículo 3 a 5, a causa das aflições, versículo 6 a 9, as perguntas a Deus, versículo 10 a 12, e o grito final de angústia, versículo 13 a 18. Vamos analisar em primeiro lugar, versículo 1 e 2, um grito de aflição. Observe como ele começa. Ele começa com uma palavra fundamental: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Não é impressionante que mesmo em meio ao seu sofrimento, a sua angústia, o salmista ainda se dirige a Deus? Quando nós lemos o salmo, nós percebemos todo o seu sofrimento, a sua atitude de trevas, de angústia. E obviamente nós não sabemos exatamente todas as causas, mas nós podemos de alguma forma reconstruir essas causas. Apesar de tudo isso, ele está se dirigindo a Deus, e essa palavra Senhor, em letra maiúscula, significa que ele usou o nome Yahvé, ou Javé, ou seja, o Deus da aliança. Apesar do seu sofrimento, ele ainda se dirige ao Deus da aliança, e ele diz: o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é o Deus que eu clamo dia e noite. Esse grito, o salmista não queria expressar esse grito em qualquer lugar. Ele não queria expressar o seu sofrimento em qualquer lugar. Ele queria expressar esse grito na presença de Deus. Ele queria até a presença de Deus. É o grito na presença do Senhor. O grito da aflição, sim, mas o grito dirigido à pessoa certa. A Deus, ao Deus da aliança, o seu Salvador. O Deus que ele estava clamando dia e noite. O Deus que ele estava chegando, no versículo 2, chegue à tua presença, a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor. É o grito de aflição, sim, mas o grito que se dirige à pessoa certa. É o grito que se transforma em oração, não em reclamação, não em murmuração contra Deus, mas o grito que se volta para o lugar certo, em oração, em confiança. Tu és o Deus da aliança, tu és o Deus da minha salvação, tu és o meu Deus. Em outras palavras, somente eu não entendo nada a respeito da minha vida, eu não entendo nada a respeito da tua providência, mas tu és o Deus da minha salvação, tu és o Deus da minha vida, e eu chego a ti com as minhas orações, dia e noite. Nós temos o grito, o derramar da alma do salmista na presença do Senhor. É isso que me chama a atenção. O salmo pode falar de trevas, de sofrimento, às vezes parece desolador para nós, mas o salmo expressa alguém que vai apresentar a sua queixa no lugar certo, na presença do Senhor. O grito da aflição. Mas, em segundo lugar, esse salmo também, nós vemos no versículo 3 a 5, os problemas do salmista. Quais são os problemas? Observe que a característica dos salmos é muita metáfora, muita figura de linguagem. E as metáforas usadas pelo salmista são muito fortes, porque são metáforas que retratam um homem quase morto ou morto. As aflições tiveram um poder terrível. Veja a linguagem que ele usa, versículo 3: a minha alma está farta de males,
A minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força. Sou como aquele que está atirado entre os mortos, como os feridos de morte, dos que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. O salmista expressa o seu sentimento de angústia. E qual era o seu sentimento? Ele diz: eu sou como um homem morto. As pancadas da vida foram duras demais. Eu estou angustiado. Eu sou como um homem eu sou como um cadáver, eu sou como um homem que está vivo aqui o corpo, mas está morto por dentro. Esse é o sentimento do salmista. E ele não está falseando isso diante de Deus. Ele está abrindo seu coração em profunda sinceridade e dizendo exatamente aquilo que ele sente, o que está lá no seu coração. Eu me sinto um homem desamparado, Senhor. É como se o Senhor não lembrasse de mim. É como se o Senhor me tivesse esquecido, como um homem morto que está jogado. Esse é o grito do aflito. Parece chocante para nós, mas não é o grito de tantos aflitos nas Escrituras, como Jó. Homens que expressam a sua dor, o seu sofrimento, de forma profunda diante de Deus. Homens que não têm medo de chorar diante de Deus, que não têm medo de apresentar as suas perplexidades, os temores profundos do seu coração. É o grito do salmista apresentando os seus problemas. Qual é o problema? O problema é que eu me sinto um homem quase morto, sem força. Não tenho força, Senhor. Estou quebrantado. E sabe, quando nós vivemos num mundo caído, esse mundo caído com as suas terríveis consequências, quer sejam as consequências naturais desse mundo caído, como o envelhecimento, como as doenças naturais, como as dificuldades familiares, como também a providência de Deus, que muitas vezes nem sempre nós compreendemos as mudanças de circunstâncias, as batalhas que nós travamos diariamente, tudo isso muitas vezes nos leva a sentir assim, as lutas muitas vezes financeiras, aquelas angústias que você enfrenta no seu coração, no seu lar, na sua casa, que ninguém sabe. Nós estamos às vezes conversando aqui na igreja, estamos bem, sorrindo, mas lá no nosso coração, nós estamos nos sentindo como salmista. Alguém que está beirando a morte, se sentindo perplexo diante da vida. O salmista está apresentando o seu problema diante de Deus. Mas ele está fazendo mais do que isso. Observe que no versículo 6 a 9, ele vai atribuir essas aflições ao próprio Deus. Nós não sabemos que tipo de aflição, mas ele diz, no versículo 6, puseste-me, veja o versículo 6 a 9, na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira e tu me abates com todas as tuas ondas. Ele compara Deus como se fosse o mar. Ele está falando da ira de Deus. Ele diz: Senhor, tudo isso, eu sinto que o Senhor em sua providência, como se o Senhor mesmo estivesse me levando para a cova. É interessante como os Salmos falam isso, porque nós cantamos o Salmo 121, que foi inspirado pelo Espírito Santo, e fala exatamente dessa confiança. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro vem do Senhor, o Senhor é o meu pastor. Mas a Bíblia também revela esses salmos de homens que dizem: eu sinto como se Deus estivesse me levando para a cova. Em outras palavras, eu não estou entendendo a tua providência. Talvez o salmista tivesse pecado e estivesse vendo o tratamento de Deus sendo duro demais. Às vezes nós pecamos, fazemos coisas erradas, tomamos decisões erradas na vida, e às vezes o tratamento de Deus, as consequências do erro, e às vezes essas consequências parecem pesadas demais. Ele diz: a ira de Deus pesava sobre ele, no versículo 7.
E para piorar a situação, ele sentia um dos piores sentimentos que um homem pode sentir, que uma mulher pode sentir: a solidão. Sim, veja o versículo 8, ele diz assim: apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair. Ele se sentia completamente só. Isso é como se o Senhor estivesse em sua providência trabalhando contra mim, me matando aos poucos. Eu me sinto só, já não tenho amigos, eu já não tenho ninguém, eu estou sozinho. E ele diz no versículo 9: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Eu venho clamando dia e noite, eu levanto as minhas mãos. Eu sinto só, parece que não tem ninguém, eu não tenho um amigos, pessoas que estão ao meu lado, que se compadeçam do meu sofrimento. Parece que essas aflições são aflições do próprio Senhor. Eu não entendo o Teu governo. Uma das coisas difíceis para nós cristãos muitas vezes é entender a providência de Deus, e simplesmente muitas vezes nós não entendemos. Vamos pensar no caso de Jó. Nós vemos que Jó era um homem que tinha uma vida como nós chamamos, uma vida boa. Ele tinha famílias, ele tinha sucesso, riquezas. De repente ele perdeu todas as coisas. E nós que estamos lendo as Escrituras, nós dizemos: bom, mas Deus permitiu que Satanás tentasse e fizesse isso. Eu e você, nós estamos lendo o livro, nós sabemos. Jó não sabia de absolutamente nada. O que Jó vê é que a vida dele, do dia para a noite, começa a ter uma mudança drástica. Tragédias sem fim começam a acontecer. E Jó, então, ele se sente abatido, e depois ele começa a sentir profundas enfermidades no seu corpo. E ainda tem os seus amigos que dizem: você pecou, você deve ter feito alguma coisa. Ele diz: não, mas eu sou um homem que busquei a Deus, eu sou um pecador, mas não que eu tenha feito algo grave. E o livro de Jó é Jó levantando, discutindo com os amigos, e se levantando e abrindo seu coração, e perguntando, questionando ao Senhor. E o livro termina com Deus fazendo muitas perguntas a Jó, mas Deus nunca disse a Jó a razão de tudo que ele enfrentou e passou. Mas aquela segunda experiência dele com Deus é que Jó, de alguma forma, saiu muito abençoado, apesar de toda aquela aflição que ele enfrentou. E a bênção foi aquilo que ele diz lá no final do seu livro: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Não é na aflição que nós cegamos para tudo e só enxergamos Deus. Não é na aflição, quando Deus nos coloca nesse túnel, que nós não temos plano A, nem B, nem temos nada, a não ser unicamente o Senhor. E nós finalmente conseguimos enxergar que nós somos pó e precisamos unicamente do Senhor. É exatamente isso. Mas o fato é que é muito difícil, enquanto nós estamos nesses túneis de aflição da vida, nós não conseguimos enxergar nada, a não ser a nossa própria aflição, a nossa própria dor, a nossa própria angústia. Os nossos olhos começam a desfalecer e nós clamamos, levantamos as mãos. E essa ideia de levantar as mãos, a ideia de entregue, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas o salmista está lutando, ele está na presença do Senhor, mesmo sem entender, mesmo se sentindo só. Ele vem clamando de dia e de noite. Ele não entende a providência de Deus, mas ele não se volta contra Deus. Ele continua firme. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira não é aquela que volta as costas, mas é aquela que está ali no trono da graça. É a fé que sai mais robustecida, mesmo em meio às aflições. Em seguida nós vemos, do versículo 10 a 12, as profundas perguntas que o salmista faz. Ele diz assim: mostrará tu prodígio aos mortos, os finais se levantarão para te louvar.
É isso que o Senhor quer? E aqui ele vai fazer outra pergunta: será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos, acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? É isso que o Senhor quer? Se eu morrer, se eu chegar, se eu definhar, qual vai ser a glória do Senhor em tudo isso? O que é que o Senhor quer? Eu me sinto como morto. E essa linguagem de morte, de sepultura, de esquecimento, é porque o salmista entende que, de alguma forma, quando na nossa vida, grave bem o que eu vou dizer, de alguma forma o salmista entende que, quando na nossa vida não há momentos de louvor, é como se nós estivéssemos morrendo. Quando nós não conseguimos louvar a Deus, expressar nossa alegria, é como se de alguma forma a vida estivesse nos matando. Esse é o sentimento do salmista. Ele não tem medo e pergunta a Deus: o que o Senhor almeja de mim? O que o Senhor quer? Em outras palavras, é a pergunta e o grito que nós fazemos dos porquês que nós fazemos a Deus. Mas por que isso? Estava tudo bem, estava tudo tão planejado na minha vida, estava tudo esquematizado nos meus planos, e o Senhor, que parece muitas vezes um desmancha prazer cósmico, parece que mexeu todo o jogo que eu planejei, e mexeu as cartas, e agora eu me sinto confuso. É assim que muitas vezes nós nos sentimos em relação a Deus. E é isso que o salmista está dizendo. É isso que ele está sendo sincero, fazendo perguntas que eu, como pastor, quantas vezes eu escuto. Perguntas de mães que perdem filhos e diz: por quê? Perguntas de pais que choram, de pessoas que lamentam, de pessoas que tantas e tantas vezes chegam num gabinete pastoral e começam a falar e não tem nada a dizer a não ser chorar. A dor, o sofrimento, a angústia, a solidão. Pessoas reais, de carne e osso, como eu e você. Não supermans. A vida é feita de gente como nós. Gente que muitas vezes é impactado por terríveis circunstâncias. E o salmista está abrindo seu coração. E ele então conclui, versículo 13 a 18, com gritos finais de angústia. Existe esse mas, e esse mas é como se fosse um momento de firmeza em meio ao caos. Desculpe, irmãos. É como se o salmista em meio à sua dor e o seu sofrimento, ele está vendo o seu sofrimento, a sua angústia, mas ele não quer perder a sua confiança no Senhor. É por isso: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e até amanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração, ou seja, desde madrugada eu estou ali buscando. Ou seja, apesar de todo esse sofrimento, essa angústia, mas eu não deixei de saber de onde me vem o socorro, e esse socorro está em Ti, no Senhor. Eu só tenho socorro no Senhor, ninguém mais pode me ajudar, a não ser o Senhor. Senhor, eu vou buscar socorro em Ti. Apesar de tudo isso, você percebe, apesar de toda a confusão, perplexidade, perguntas cortantes que ele faz, mas de alguma forma, ele diz: o meu socorro está no Senhor. Mas logo em seguida ele vem dizer, mais uma vez, como ele se sente: por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto? Versículo 14, versículo 15: ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Ele diz: eu olho a minha história, e parece que a minha história é uma história de sofrimento, de lutas.
Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Versículo 16: por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Ele percebe que é como se Deus estivesse, na sua ótica pelo menos, conspirando contra ele. Eu estou aflito, como eu me sinto rejeitado do Senhor. E mais uma vez no versículo 18, ele vai mostrar a sua solidão. Para mim, de longe afastaste, amigo e companheiro. Os meus únicos amigos são trevas. Parece que as únicas coisas que eu tenho é escuridão ao meu redor. Eu me sinto distante do Senhor, eu me sinto só, eu me sinto alguém em momento de trevas. Esse é o grito final do salmista. E esse salmo parece perplexo para nós que somos crentes, não é? Porque não acreditamos que alguém que é crente, que é fiel, possa ter essa sinceridade diante de Deus de expressar um salmo como esse. Ou de terminar um salmo como esse. Veja que lições o Espírito Santo traz para nós, fazendo com que esse salmo esteja registrado nas Escrituras, para que o grito do salmista, de alguma forma, venha a servir de exemplo do nosso próprio grito, para o nosso próprio grito, o grito que nós, muitas vezes, expressamos ao Senhor. A vida, às vezes, é difícil. Eu estava lendo a respeito de um casal chamado Joy e Mary Lou Bailey. Eles tiveram um filho, o filho tinha 18 anos, então eles decidiram, ter um outro filho. O filho nasceu, pouco tempo depois, teve leucemia. A família lutou com aquela criança e ele morreu. Eles não desistiram, ficaram tristes, sofreram, lamentaram, resolveram ter um outro filho. Tiveram um segundo filho, terceiro filho no caso, mas o segundo. E a criança nasceu deficiente, pouco tempo depois veio a falecer. 2 filhos nasceram com problemas. Depois de um tempo, o filho mais velho, o único que eles tinham, sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Aquele casal crente havia perdido 3 filhos. E Joy então compôs uma poesia, que eu quero ler para você, que retrata bem esse grito de alguém que grita num misto de perplexidade e confiança, tristeza e submissão, mas que jamais perde a fé em Deus. Ele diz o seguinte em sua poesia: deixa-me sozinho, Senhor. Tu tiraste de mim o que eu te daria ao teu mundo. Foi exatamente os filhos. Não consigo ver tais perdas, que tu deves tomar o que os pobres homens mais precisam. Tu tens um céu cheio de tesouro. Tu não poderias esperar para exercer tua reivindicação sobre isso? Poupa-me, ó Senhor, perdoa, que eu possa ver além deste mundo, além de mim mesmo, teu plano soberano. Ou não vendo esse plano soberano, que eu possa confiar em Ti, com espólio do meu tesouro. Tem misericórdia, Senhor, aqui está a minha súplica. É profundo isso, não? É o sofrimento de alguém que perde tudo, mas que, como Paulo, lembra-se que nós não tendo nada, nós temos tudo, que é o Senhor.
Alguém que vai até a presença de Deus com profunda sinceridade, como ele diz aqui na sua poesia, e que clama para que Deus o ajude a enxergar além deste mundo, que os olhos não conseguem enxergar. Essa providência, essa mão invisível que nós cremos e falamos da soberania de Deus e achamos essa doutrina gloriosa, mas quando ela tem um impacto profundo na nossa vida, nós percebemos que a doutrina da providência vai muito além do que um arcabouço teológico. Tem a ver com questões profundas que muitas vezes nós não conseguimos entender em nossa existência. E essa poesia expressa isso. Essa poesia expressa esse grito de Joey, daquele casal. E aqui nós temos algumas aplicações importantes desse salmo que nós temos que fazer para nós mesmos nessa noite. E a primeira aplicação é que essa doutrina da providência, que é tão gloriosa, que fala do governo de Deus, de que nós sempre devemos confiar no Senhor, muitas vezes nos leva a esquecer de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas não são apenas as coisas boas que acontecem na vida. As coisas difíceis, inexplicáveis. E essa doutrina, que é o nosso consolo, muitas vezes parece ser o nosso carrasco. Essa doutrina significa que muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus e que a resposta nem sempre é simples para os problemas da nossa vida. E que muitas vezes nós nos sentimos como esse salmista, expressando diante desse Deus soberano um grito. O grito da alma. Outra lição importante desse Salmo 88 para nós é que em meio a essas circunstâncias, as piores circunstâncias da vida, as mais negras, ainda é possível conversar com Deus. Ainda é possível ter um relacionamento pessoal com Deus. E que ir à presença de Deus é o melhor lugar, é o lugar mais seguro. Talvez seja o mais incógnito devido ao governo dele em relação a nós, mas é o mais seguro. O melhor lugar é chorar na presença dele. O melhor lugar é ir até de manhã e acordar de manhã como salmista, e levantar as mãos e chorar e clamar e dizer como ele começa o salmo: Tu és o Deus da minha salvação. Eu não tenho esperança em nenhum lugar. Eu não tenho nada a não ser o Senhor. Nós ainda podemos ter uma vida de comunhão com o Senhor. Esse salmo nos ensina isso. Esse homem não perde o seu amor a Deus. Ele ainda está em oração, na presença do Senhor. Dia e noite eu clamo a Ti, Senhor. Essa é uma lição poderosa desse salmo. Outra lição poderosa desse salmo é que não é pecaminoso ser sincero diante de Deus, não é? Não é pecaminoso abrir o coração e dizer o que está lá. E abrir, levantar ao Senhor de forma respeitosa, humilde, mas a nossa queixa, a nossa dúvida, a nossa aflição. E é isso que nós muitas vezes não entendemos. É isso que muitos sofredores não entendem. É isso que muitas vezes eu e você não entendemos. Quando eu e você estamos sofrendo, lá é um bom lugar para se chorar na presença de Deus. É um lugar para você chorar, se derramar. E o choro muitas vezes tem esse poder de nos fortalecer. Às vezes nós precisamos chorar pelas circunstâncias da vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde existem tantas demandas, tantas coisas, que nós vamos esquecendo de que nós somos de carne e osso. Nós achamos que a nossa vida é trabalho, ocupação, e nosso corpo não aguenta, nós vamos adoecendo. Nós estamos vendo isso, grande quantidade de pessoas deprimidas, tristes, angustiadas, sozinhas. Não é errado você ir até a presença de Deus. Você deve ir à presença de Deus.
Você deve abrir o seu coração diante do Senhor. Em sinceridade. Sem falseamento. Até o nosso Salvador fez isso. Não teve medo de dizer o que estava no seu coração. Passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade. Outra lição importante desse salmo é que é parte da experiência de um crente, muitas vezes, enfrentar por esse momento de trevas. Às vezes se sentir tão deprimido a ponto de não ter nada de bom para dizer a Deus. Às vezes ter que rasgar o seu coração na presença de Deus com perguntas como essa. Às vezes faz parte da nossa vida. Claro, faz parte também um momento de gratidão, de louvar, de exaltar, de adorar. Mas faz parte também da experiência cristã isso, derramar as nossas lágrimas diante de Deus, chorar diante do Senhor. Isso faz parte. Porque o melhor remédio para a aflição é a oração. É isso que nós muitas vezes não entendemos. Esse é o grande remédio, a oração. Mas nós vemos esse grito desse sofredor, e é um grito forte do salmista. E nós achamos que esse é o grito mais profundo que a gente consegue detectar no Novo Testamento, aliás, no Antigo Testamento, talvez o grito de Jó, outros gritos de outros sofredores. E nós nos esquecemos de expressar, de ver o grito mais terrível de toda a história da humanidade. Que foi exatamente o grito lá da cruz do Calvário, do nosso Salvador, no momento mais denso de trevas. Esse grito do salmista é um grito forte, é intenso, mas é um mero vislumbre daquele grito do Salvador ali no Getsemane, abrindo o seu coração diante do Pai, chorando: Pai, passa de mim a tua ira. Observe que esse salmista está sentindo a mão de Deus pesar sobre ele, mas ele não sentiu nem de perto aquela ira, a justiça de Deus. Como Paulo diz, Cristo se fez pecado em nosso lugar. Ele está experimentando o juízo de Deus em nós, na cruz do Calvário. A sua dor, o seu sofrimento no Getsemane. Aquele momento de trevas. Ou o abandono da cruz. Será que esse abandono do salmista se compara ao abandono do Senhor na cruz? O seu sofrimento, a sua dor. E aquela frase: Deus meu, por que me desamparastes? E ele fez isso exatamente para nos comprar, para que eu e você nunca esquecêssemos que Deus nunca vai nos abandonar, porque alguém já experimentou a mais intensa trevas para nos comprar na cruz do Calvário, e nós hoje somos parte do seu povo, nós somos de Cristo. Eu posso sofrer, eu posso lamentar, eu posso abrir o meu coração, mas eu sei que Ele está comigo. Mas quando eu olho para Cristo, eu encontro nele também um perfeito sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que quando eu estou orando, que quando eu estou abrindo o meu coração, expondo o meu sofrimento, ele diz: eu sei, eu conheço essas trevas, eu experimentei algo mais profundo do que vocês. Ele sabe, ele conhece, ele sabe o que é depender da providência do Pai e confiar inteiramente nessa providência, ainda que essa providência o leve para a cruz. Ele sabe. E quando nós abrimos o nosso coração, nós temos, como o autor dos Hebreus diz, um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós.
E é isso que nós devemos, nisso que nós devemos nos fiar. Nós temos um Salvador que experimentou essas trevas, para que nós tivéssemos a certeza que nós nunca seremos completamente abandonados por Deus, nunca, mas Ele mesmo é o exemplo para nós. Não apenas o exemplo que nós devemos imitar em sua confiança ao Pai, a confiança que Ele teve, apesar das suas trevas, daquele momento, e quando eu falo trevas, de escuridão, de sofrimento, mas também eu confio em que Ele sabe o que é isso. Eu sei que Ele pode me socorrer, Ele pode me ajudar, Ele pode dizer o que Ele sempre dizia aos seus: não temas, não temas. Eu sei que eu posso recorrer ao Pai, mediante o meu Salvador. Qual é o seu grito? Eu não sei, mas Deus sabe. O grito, aquilo que está ali angustiando. É hora de buscar a Deus, como esse salmista buscou. Falar menos, orar mais, chorar mais. E a presença do Senhor. Lá é o melhor lugar, o mais seguro para você estar. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos de fato assim, pela graça do Senhor. Vamos orar. Nós louvamos o Teu santo e bendito nome, Senhor, pela Tua bendita palavra. E rogamos que o Teu bondoso Espírito Santo esteja falando aos nossos corações e nos dirigindo. Expressamos diante do Senhor a nossa confiança em nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. E nós estamos diante de Ti. Colocamos a nossa vida diante de Ti. Tem misericórdia de nós. O Senhor conhece que muitas vezes o nosso coração está dorido, sofrido. Viver em um mundo caído não é fácil. E o Senhor sabe disso. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo. E essa é a nossa certeza. De que o Senhor está sempre com a sua mão invisível, nos guiando e nos guardando. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.